Deus do crime. Capítulos 72 ao 74. Grande recompensa. O homem amava bonecas. Para ser preciso, ele não estava interessado em seres humanos. Ou melhor, estava desiludido. Por mais belo que seja, é impossível um humano ser perfeito. Se olhasse de perto, então sempre encontraria falhas em algum lugar do corpo humano. Na verdade, o homem não era assim no começo. Ele era alguém que amava uma mulher. Ela era Ellie, uma atriz nacional. Ele só a via na televisão, mas imaginava que seria o tipo de mulher ideal. No entanto, o amor acabou, já que houve um enorme escândalo que agitou todo o país. Filme de sexo da atriz Ellie vazou. A atriz nacional está acabada? O homem ficou desesperado. Ele não pôde comer nada por algum tempo. Passaram-se 2 semanas desde que havia se isolado. De repente, o interesse do mundo em Ellie acabou. Mas o homem não podia fazer igual. Então ele percebeu. Se algo desse errado, então poderia substituí-la por outra coisa. Ele amava bonecas. E sua especialidade era consertá-las. A festa de Natal no orfanato estava finalmente acabando. Todos estavam brincando alegres, comendo a comida de Taiyuki e assistindo especiais de Natal na televisão. Taiyuki ria enquanto observava as crianças pulando para brincar com o Papai Noel Kang-suk. Ele é realmente popular. A popularidade era tanta que as menininhas falavam que queriam se casar com ele. Taiyuki sentou em um canto enquanto bebia uma lata de café, com um rosto cansado. Ele levou a lata à boca e provou o líquido doce. Kiai! Ele tomou o café exalando a atmosfera que um trabalhador teria depois de um longo expediente noturno. Posso me sentar ao seu lado? Era uma mulher jovem, que parecia ter uns 20 anos. Ela era uma freira que cuidava das crianças do orfanato Santa Maria. Eu sou apenas um convidado aqui. Ao invés disso, sou eu quem deveria pedir permissão. Não. Todo mundo que vem aqui é o dono. Olá. Me chamo Viviana. Irmã Viviana. Eu sou seu Taiyuki. Ela não parecia ser estrangeira. Então parecia que Viviana era um nome de batismo. Viviana se sentou ao lado de Taiyuki e disse: Glórias a Jesus. Muito obrigado por vir hoje. Eu não fiz nada se comparado aos outros dois. Kang-suk disse que já ajuda o orfanato há alguns anos. Viviana riu. Era um rosto normal e sem maquiagem. Mas ela transmitia calma enquanto falava. Eu consigo manter este orfanato graças à ajuda de muitas pessoas. Kang-suk é uma delas. Era a primeira vez que ele falava com uma mulher assim. Taiyuki, que ficou meio incomodado, falou bruscamente. Eu não acho que veio até mim apenas para conversarmos. O que posso fazer por você? Sim. De fato. Eu quero perguntar uma coisa. Bem, se eu puder responder, então irei. Nesse momento, Viviana aproximou o rosto. Uma fragrância estranhamente doce a envolvia. Eu acho que seu rosto está muito próximo. Ah. Desculpe. As outras crianças não devem ouvir o que vou dizer. Então não podemos fazer nada quanto a isso. Viviana falou em voz baixa, como se isso fosse um tabu. Você talvez conheça uma garota chamada Kim Soo-bin? Taiyuki estreitou os olhos.
Por que você está me perguntando isso? Ah, nada de demais. Eu só perguntei porque vocês parecem ter a mesma idade. Então acho que Soubin deve ser uma estudante do ensino médio. Sim. Uma caloura. Ah. Você poderia esperar um pouco? Uma foto. Viviana revirou os bolsos e encontrou um pedaço de papel. Taiyuki tossiu quando pegou a foto e a olhou. Uma menina com um rosto alegre estava com Viviana. Elas pareciam ser irmãs. E estavam fazendo um sinal de V para a câmera. À primeira vista, Kim Soubin era uma menina de cabelo curto, como o de um homem. Você a conhece? Soubin é muito bonita. Se você a viu, então definitivamente se lembrará. Viviana parecia estar preocupada com as crianças. Desculpe. Mas esta é a primeira vez que a vejo. Sinto muito. Acho que sou inútil a respeito disso. Viviana regalou os olhos e acenou com as mãos. Ah. Não. Eu sinto muito. Você deve estar confuso. Já que pedi algo de maneira tão súbita. Taiyuki queria saber por que ela estava fazendo essa pergunta. Este era um orfanato. Não importa o quão bem as freiras cuidassem das crianças. Elas não iriam sentir amor paternal. Algumas das freiras queriam sair do orfanato o quanto antes. Em particular, a idade de um estudante de ensino médio era o limite para os orfanatos. Então, Soubin deve ter se retirado antes do esperado. Ela teve que fugir. Uma sombra cruzou o rosto de Viviana. Sim. Sem me dizer sequer uma palavra. De repente, Viviana agarrou a mão de Taiyuki e falou o que estava em seu coração. Se você ver Soubin, então pode dizer que a irmã-mãe está esperando por ela? Ela parecia um pouco jovem para se chamar de mãe. Mas Taiyuki entendeu o que ela queria dizer. Viviana pensava nas crianças como se fossem suas filhas. Foi nesse momento. Irmã Viviana. Você não precisa pedir isso a ninguém. Soubin Uni se retirou daqui. Viviana ficou envergonhada. Imi. Imi era uma garota que também parecia ter a idade para frequentar o ensino médio. Ela olhou para Taiyuki como se quisesse devorá-lo. Eu não gosto dele. Somos mendigos? Devo agradecer pelo frango? Ela balançou a cabeça. Como se essas coisas fossem inaceitáveis. Viviana interrompeu Imi e falou. Eu realmente sinto muito. Esta criança se chama Song Imi. Ela sempre foi próxima de Soubin. Então está meio nervosa desde que Soubin desapareceu. De qualquer forma, sou muito grata por tudo. Se você ver ela, então diga que a mãe está esperando. Taiyuki coçou a parte de trás da cabeça. Parecia que o orfanato estava com algumas coisas complicadas em mãos. Posso ouvir mais sobre isso? Kang-suk, que estava fantasiado de Papai Noel, estava de pé em um local, com o rosto rígido. Depois de deixar a Han cuidando das crianças, Viviana, Taiyuki, Shokang-suk e Imi se reuniram na sala de recepção. Antes de começar a história, Viviana falou firmemente para Imi. Imi, você deve apenas escutar. Não fale nada ao detetive. Entendido? Bah. Irmã-mãe. Não precisa se preocupar. Eu pareço uma criança? Kang-suk tirou a barba postiça e disse. Irmã Viviana. Soubin se foi.
O que aconteceu? A voz de Viviana tremia enquanto falava. Por estar tão desesperada. Ela contou a história para o detetive Kang-suk. Faz cerca de um mês desde que Soubin foi para a escola e não voltou. Kang-suk já fazia trabalho voluntário no orfanato há alguns anos. Então conhecia a maioria das crianças. Ele conhecia Soubin desde criança. Por que você não me disse isso antes? Kang-suk estava com raiva. E isso? Entrei em contato com a delegacia de polícia de Gangdong. Mas você não estava lá. Então ela foi dada como desaparecida. Ah. Então foi isso. Kang-suk suspirou e se encostou na cadeira. Há um mês ele estava ocupado com o incidente do Ipo. Não havia como entrar em contato com Kang-suk quando ligava para a delegacia. Ele deu seu número pessoal exatamente para momentos como esse. Qual era a desculpa para não contatá-lo? Da próxima vez que algo assim acontecer, entre em contato comigo imediatamente. Não será nenhum incômodo para mim. Ouvi dizer que aconteceram muitos desaparecimentos recentemente. Mas não esperava que isso fosse acontecer com alguém próximo. Taiyuki, que estava ouvindo tudo, interrompeu as duas pessoas. Se foi no mês passado. Foi após o desaparecimento da atriz Ryu Myunva. Kang-suk olhou para Taiyuki com interesse. Como você sabe? Isso mesmo. Desde então, o número de pessoas desaparecidas aumentou. Aigo! Taiyuki gemeu. Ele nunca sonhou que acabaria envolvido neste incidente. Ryu Myunva era uma das 3 principais atrizes nacionais. Ela desapareceu depois que um vídeo pessoal vazou. Existiam especulações de que ela estava se escondendo, aguardando que o caso esfriasse. No entanto, a agência informou que a atriz havia desaparecido. A partir de então, a frequência de desaparecimentos aumentou dramaticamente. Era o efeito Werther. Por assim dizer. Era semelhante ao fenômeno onde o número de suicídios aumentou após o suicídio de uma celebridade. Era uma palavra derivada do protagonista do romance de Goethe. Em Os Sofrimentos do Jovem Werther, que foi publicado em 1744. Ele cometeu suicídio devido a um amor trágico. Esse livro foi tão popular que inclusive Napoleão o leu. Em toda a Europa, os suicídios começaram a se espalhar conforme as pessoas imitavam Werther. O número total de suicídios superou 2.000 casos. No momento, a exploração da mídia deixava fácil para que outro efeito Werther surgisse. Taiyuki mordeu o lábio. Se me lembro bem, este não é um simples caso de pessoas desaparecendo. Talvez. Taiyuki teve um mau pressentimento. Pela primeira vez, ele esperava que seus pensamentos estivessem errados. O telefone de alguém tocou, interrompendo os pensamentos de Taiyuki. Ah! Desculpe. É o meu telefone. A essa hora, Kang-suk pegou o telefone e confirmou quem era. Ele atendeu a ligação e foi para um canto. Sim. Aqui é Kang-suk. Mutilados. O que é isso? Taiyuki não pôde ter certeza sobre o conteúdo da conversa devido à distância. No entanto, não deixou de escutar o que Kang-suk falou. Assassinato com mutilação. Taiyuki mordeu o lábio. Cacete! Na verdade é esse caso. Os seus maus sentimentos sempre acertavam em cheio. Kang-suk se aproximou e disse: Desculpe. Mas parece que tenho de ir trabalhar. Sinto muito. Ah. Isso não é nada.
Voltarei amanhã para discutirmos os detalhes. Taiyuki. Irmã Nin. Imin. Irei agora. Taiyuki falou com uma voz tranquila. Você descobriu alguma pista sobre os desaparecimentos? Direi se encontrar mais detalhes. Taiyuki não deixou de notar a agitação de Kang Sup. O telefonema foi claro. Uma vítima de mutilação foi encontrada. Não seria difícil a vítima estar entre as pessoas desaparecidas. Claro. A probabilidade de que o corpo fosse de Soubin não era alta. No entanto, não era necessário mencionar que assassinatos com mutilação incomodariam qualquer pessoa. Foi por isso que Kang Suk foi verificar as coisas sem dizer nada. Taiyuki estava imerso em seus pensamentos enquanto Kang Suk saía. Era um prelúdio dos atos de um assassino brutal e louco conhecido como Dollplay. Mas isso era tudo que ele sabia sobre o assunto. Seu Taiyuki possuía lembranças do futuro. Até agora. Foi fácil pegar os criminosos. Graças às suas memórias. No entanto, este caso de assassinato com mutilação era diferente. No final, o assassino não foi encontrado. Isso terminou com muitas vítimas. Taiyuki só sabia algumas coisas devido aos noticiários. As vítimas só eram mencionadas pelas iniciais A, B e assim por diante. Havia um órfão entre as vítimas identificadas. Taiyuki sentiu vontade de vomitar. Esta foi a primeira vez. Os eventos até o momento foram facilmente resolvidos usando suas memórias do futuro. No entanto, agora era diferente. Ele não sabia nada e, além disso, não podia fazer nada. Uma sensação de desespero invadiu Taiyuki. Então, algo maravilhoso aconteceu. Taiyuki olhou para o que estava escrito no espelho de revelação do demônio. Nova missão. Encontre o Dollplay. As seguintes recompensas podem ser obtidas se a missão for finalizada. 10 pontos da lista negra. 20 pontos de estatísticas. Espere, o quê? Posso conseguir tudo isso se capturar o Dollplay? Era literalmente uma grande recompensa. Os pontos da lista negra eram necessários para atualização. Ele conseguia um ponto cada vez que encontrava um dos membros. Em meio ano, havia conseguido apenas 10 pontos. Além disso, pontos de estatísticas. Ele poderia usar isso para elevar suas estatísticas da forma que desejasse. Se conseguisse isso tudo, eu posso alcançar as condições de update de classe. Eu posso me tornar um nobre. Taiyuki lembrou de algo que havia se esquecido. Sim. Eu tenho habilidades criminais. Até agora, ele só havia pego criminosos que seriam eventualmente presos. No entanto, e se pegasse um criminoso que não seria pego? Isso era perfeito para o propósito de Taiyuki, que era mudar o destino. Se isso fosse possível, poderia mudar seu próprio destino. Os olhos de Taiyuki começaram a arder de paixão. O deus do crime começaria a se mover para capturar o alvo mais forte que apareceu até o momento. O homem encarou a boneca de olhos maravilhosos. No quarto escuro, os olhos da boneca estavam fixados em um lugar. Seu corpo branco como leite e seu cabelo reluzente flutuavam suavemente pelo ar. Não se preocupe. Consertarei todas as partes quebradas. O homem, inconscientemente, aproximou o nariz do cabelo da boneca e respirou profundamente. Cheira bem. Em particular, eram os grandes olhos da boneca que tinham capturado o coração do homem.
Eles brilhavam com uma luz profunda, encantadora o suficiente para hipnotizá-lo. Of! Of! O homem tocou no queixo da boneca, que parecia estar tentando falar. Parece que preciso de mais ferramentas para fazer os ajustes adequados. O homem saiu do estúdio e deu partida no carro. Uma grande van para um único homem. Ele havia comprado ela há algum tempo, para alguns usos desconhecidos. Por mais incríveis que fossem as bonecas, ainda seria necessário tomar cuidado com o olhar das outras pessoas. Superficialmente, as bonecas eram exatamente como os seres humanos. Alguns mal-entendidos poderiam acabar acontecendo. O homem foi à loja mais próxima e comprou óculos de sol antes de ir até outra loja, para comprar algumas ferramentas. Naquele momento, um vendedor se aproximou e perguntou: Cliente Min, você está procurando algo? Estou procurando por uma serra de aço inoxidável. Deve ser uma grande. Isso estará na seção F10. Ah. Sim. Obrigado. Com a ajuda do vendedor, ele poderia comprar o que desejava facilmente, junto com a serra de aço inoxidável. Comprou alguns tubos de ferro. Além disso, comprou uma lona grande o suficiente para cobrir uma sala pequena e também um recipiente de plástico grande o suficiente para caber uma pessoa. Finalmente, também comprou uma bolsa de viagem. Então, foi até o balcão para pagar. Qual será a forma de pagamento? Dinheiro. Quando calculado, tudo custaria mais de 400.000 won. Você possui um cartão de pontos da loja? Não. Gostaria de receber nota fiscal? Não precisa. O homem respondeu tudo sem enrolação. Você está planejando viajar para algum lugar? Quer que façamos entrega de seus produtos? O homem falou com uma expressão severa, parecendo que não queria que o vendedor se intrometesse mais. Eu mesmo levo. Estou de carro. Sim. Entendido. O responsável pela conferência das compras olhou para o homem de forma estranha. No entanto, não havia necessidade para se preocupar com nada. Para comprar isso, ele foi para outra cidade, a centenas de quilômetros de distância de onde morava. Se houvesse algum problema, então ele não seria facilmente encontrado. O homem carregou as coisas em sua van com um rosto satisfeito, pensando em como consertar a boneca enquanto dirigia. Antes de tudo, cortar as pernas para que não possa escapar, para evitar que faça algo de errado com as mãos. O homem voltou para seu local de trabalho com um sorriso no rosto enquanto pensava em várias coisas agradáveis. A boneca que tanto desejava estava esperando. Kang-suk chegou ao local em que os corpos foram encontrados. Desculpe, mas você não pode entrar aqui. Um homem com uniforme policial bloqueou a entrada. Kang-suk tirou o distintivo de polícia e mostrou ao oficial. Eu sou o detetive Cho Kang-suk, da delegacia de polícia de Gangdong. Ah. Obrigado pelo trabalho. O investigador Jou Yun-ho está aqui? Sim. Por favor, me siga. Depois de entrar no restaurante com o policial, ele viu Jou Yun-ho conversando com um dos funcionários do local. Ah. Sunbai. Isso é incrível. Realmente brilhante. Jou Yun-ho cumprimentou com um rosto alegre, que não era adequado para uma cena de um crime. Hey!
É errado agir assim aqui. Haha. E sobre você? Enfim. Não somos os únicos aqui. Apresse-se e ouça a explicação. Aliás, o que está acontecendo? Joe Yun-ho bateu na própria cabeça com os dedos. Kang-suk percebeu o que estava acontecendo. Ele ainda estava usando o gorro de Papai Noel. Você parece estar se divertindo. De qualquer forma. Descreva o caso. O que aconteceu? Por que o Sunbai veio de repente? Pedi apoio ao legista Park por falta de equipe. Não precisava vir. Estou um pouco ansioso por causa de umas coisas. Kang-suk pegou Yun-ho pelo pescoço. Kek. É eu me rendo. Neste momento, Kang-suk pensou que esse cara poderia até mesmo gostar disso. Joe Yun-ho passou um relatório geral sobre o caso. O corpo. Não. O primeiro que achou o corpo foi um funcionário do restaurante onde estavam reunidos. Ele foi trabalhar cedo. E enquanto limpava, ele disse que estava removendo a neve da noite quando encontrou uma árvore de Natal, que estava decorada com braços e pernas. A expressão de Kang-suk mudou quando ouviu a história de Joe Yun-ho. Loucura! Quantos corpos? 5 braços e 7 pernas. São pelo menos 4 pessoas. Kang-suk torceu a boca. O que você quer dizer com pelo menos 4 corpos? Isso, a explicação é um pouco longa. Você está bem? Sim. Fale. Há 7 pernas. Então são pelo menos 4 pessoas. O que o Sunbai pensa sobre o psicológico de um criminoso que mutila as pessoas? Ele está arrancando os membros para que seja mais fácil lidar com as vítimas. Algo assim. Em primeiro lugar, as pessoas muitas vezes ficam loucas por algum tempo depois de cometerem um assassinato. Mas quando um corpo é mutilado, o estado mental da pessoa permanece racional. Loucura! Então a pessoa que fez isso estava sã? Sim. Mesmo se alguém mata alguma pessoa acidentalmente, esse alguém não poderia acidentalmente mutilar a vítima. Joe Yun-ho disse com uma voz casual, como se fosse uma conversa qualquer. Kang-suk não pôde deixar de suspirar. De qualquer forma, o psicológico de um assassino que mutila a vítima é bastante simples. De alguma forma, ele ainda quer voltar a viver em sociedade normalmente. Mas ele matou alguém. Kang-suk lambeu os lábios. De repente, estava sentindo-se como um gangster. Ele sentiu que algo estava errado. Eles querem se livrar do corpo. Então jogam no mar ou enterram em alguma montanha. De qualquer forma, querem que isso passe despercebido pela sociedade. Uma pergunta surgiu na cabeça de Kang-suk. Então, por que cortar em pedaços? Você pode se livrar do corpo sem fazer isso. Ficar mutilando só vai fazer demorar mais. Joe Yun-ho usou os dedos para fazer gestos de seus braços e pernas sendo cortados. O motivo de mutilar o corpo após o assassinato é muito simples. Eles pensam que se cortarem o corpo em vários pedaços será mais difícil para alguém encontrá-lo e, além disso, o transporte fica mais fácil. Kang-suk não queria saber como funcionava a mente dos criminosos. Mas este caso é incomum. Por quê? Eles não costumam decorar árvores com os membros? Sim. Isso não é típico de um mutilador comum. É como se ele quisesse se vangloriar do crime.
Você ouviu sobre a pessoa que cortava e mantinha partes de corpos das pessoas que matou em uma guerra? O que? Então também existe gente assim. Parece que o assassino está orgulhoso de ter feito tantas vítimas. Ah! É por isso que eu disse que são pelo menos 4 vítimas. Isso. Isso? Ele não tinha espaço para colocar mais decorações na árvore de Natal. Porra! De qualquer forma, este não é um assassino comum. Vou tentar fazer uma análise simples. Ele provavelmente é um profissional com uma formação razoável e, além disso, possui aproximadamente 30 anos. Ele se preocupa muito com as aparências. Deseja aparecer para o mundo. Eu falei sobre o rendimento? Ele pensa que está fazendo obras de arte. É por isso que fez uma escultura. Para mostrar aos outros. Isso é semelhante a um artista da vanguarda das bonecas. Não me lembro exatamente qual. Mas acho que já vi isso em uma revista. Haha. Bonecas? Sim. Fazendo coisas estranhas como cortar os braços e as pernas das bonecas. Para trocar entre elas. Houve uma aceitação pública surpreendentemente grande. Uma exposição aconteceu há pouco tempo atrás. Os olhos de Kang Suk se afiaram. Você pode descobrir mais sobre isso? 1. Não acho que isso teria algo a ver com o incidente. Por favor. Bem. Se o Sunbai quer. Vou tentar. A identidade de alguma das vítimas já foi descoberta? O legista Park Min-soo é o responsável por isso. Parece que os resultados ainda não saíram. Você o chama. Estou um pouco desconfortável com isso. Você não bate com ele, de qualquer forma. Vou ligar. Kang Suk ligou para Park Min-soo para ver se havia confirmado alguma identidade. Sim, obrigado. Trabalhe duro. A conversa não durou muito. Yoon-ho perguntou a Kang Suk, com a mesma expressão que uma criança que quer um presente. A identidade das vítimas foi revelada? Min-soo disse que será difícil fazer uma identificação precisa. Kang Suk coçou a cabeça. Os dedos dos pés e das mãos não possuem impressões digitais? Não acho que o assassino tenha apagado elas com ácido clorídrico. Os cidadãos coreanos passam por um registro de todas as impressões digitais, para que tudo seja armazenado em um banco de dados. Essas informações servem para identificação de vítimas e também para a de criminosos. Muitas vezes. Essa é uma grande ajuda para a investigação. No entanto, Kang Suk não disse nada. É? Sunbai? Você está chorando? O que? Entrou um cisco no meu olho. De qualquer forma. Por favor. Diga, caso contrário. Não poderei trabalhar. Kang Suk olhou para Joo Yoon-ho com os olhos vermelhos. Sua expressão era uma mistura de emoções. Infelizmente, nenhuma das impressões digitais foi identificada. Uau! Então talvez. Ban. Kang Suk socou uma parede com uma cara irritada. Porra, sim. Isso significa que todas as vítimas eram menores de idade. Nesse momento, Yoon-ho sentiu que Kang Suk poderia matar alguém com as próprias mãos. Se o criminoso aparecesse diante dele, então morreria instantaneamente. Antes de qualquer coisa, devo pensar no motivo pelo qual fui notificado a respeito do dollplay. Taeyuki começou a analisar a situação lentamente. A primeira coisa que aconteceu foi o desaparecimento de Kim Soo-bin, que vivia no orfanato Santa Maria.
Depois de se reunir e ouvir os detalhes da história, Kang-suk de repente recebeu notícias de um assassinato. Depois disso, Taeyuki recebeu uma notificação a respeito do caso do Dollplay. Em outras palavras, o desaparecimento de Kim Soo-bin estava envolvido com o caso. Seria correto considerar as coisas relacionadas. De qualquer forma, Kang-suk logo descobriria mais sobre os assassinatos por mutilação. Então, ele se concentraria em resolver isso e o desaparecimento de Kim Soo-bin. De qualquer forma, acabaria ficando dividido no trabalho. Taeyuki decidiu conseguir algumas palavras de Imi. Você se chama Imi? Olá. Eu sou Taeyuki. Bah. Ele foi ignorado. Mas isso não seria suficiente para fazer Taeyuki desistir. Na verdade, também me importo com o desaparecimento de Soo-bin. Eu quero que você me ajude a encontrá-la. Pode me dizer alguma coisa? Taeyuki sabia como persuadir esse tipo de garota. Para isso, criou uma atmosfera humilde. Ele murmurou e tremeu. Vi se Imi não ajuda. Então acho que tenho de procurar sozinho. Mas se eu a encontrar, talvez deva pedir um beijo? Por que as meninas se atraem por bandidos? Quem sabe o que vou sugerir? O rosto de Imi ficou pálido assim que escutou as palavras. Prepare. Eu entendi. Vou te ajudar a encontrar a Uni. Apenas. Por favor. Nada de beijo. Taeyuki sentiu um nó no peito nesse momento. Ele era tão ruim assim? Até agora. A única magia que usou. Imi esfregou os dedos e começou a falar. Eu vou dizer. Vivo com Soo-bin neste orfanato. Mas não somos órfãos. Não se engane. Taeyuki balançou a cabeça. Entendido. Vi a Uni pela primeira vez no centro de socorro emergencial. Imi e Soo-bin. Duas vítimas de violência doméstica. Essas vítimas também eram chamadas como VD. Meu pai era um lixo humano. Minha mãe saía de casa cedo e, quando cresci, comecei a ter hematomas por todo o meu corpo. Eu não podia aguentar mais. Quando recuperei minha consciência pela última vez, estava no meio do nada. A voz dela estava calma, como se estivesse contando a história de outra pessoa. Imi chegou ao centro de socorro emergencial há um ano. E também existiam outras crianças em situações semelhantes reunidas no local. O tratamento que recebi não foi dos melhores. Bem, essa é a mentalidade do povo coreano. É o papel dos pais punir os filhos. Fui vista como uma marginal que fugiu de casa porque não gostava do ambiente. Até agora, minha explicação parece ser tratada como drama. Essas não eram memórias agradáveis. Ainda assim, Imi continuou falando com uma expressão calma. Parecia que sua tristeza já havia diminuído com o passar do tempo. É estranho. Não é? Esse lugar parecia reunir todo tipo de miséria existente. Quando eu estava lá, a felicidade parecia uma ilusão. Parecia que nunca conseguiria alcançá-la. E então, conheci a Uni. Apesar de tudo que sofreu, a Uni sempre ajudava a cuidar das crianças que estivessem chorando ou deprimidas. Taeyuki lembrou de Aeo Yang e balançou a cabeça. Existem pessoas assim. A expressão fria de Imi suavizou ligeiramente. Eu acho fácil conversar com você. Normalmente só recebo dois tipos de reações quando conto minha história. Mas você não expressou nenhuma delas.
Taiyuki parecia entender o que ela estava falando. Ela recebia simpatia ou desprezo. Sentimentos que fariam a pessoa se sentir ainda pior. De qualquer forma, vou continuar a história. Sim. Imi continuou a história. As duas pessoas se tornaram amigas rapidamente. Já que Soubin cuidou de Imi como se fosse uma irmã mais velha. Imi, desde então, sempre correu atrás dela. O único incômodo era que não sabiam quando seriam separadas. O centro de socorro emergencial era apenas uma espécie de residência temporária para as vítimas de violência doméstica. As crianças que estavam lá, cedo ou tarde, voltariam para casa ou seriam enviadas para outro lugar. Imi e Soubin seriam separadas. Então, um pequeno milagre aconteceu. As duas foram enviadas para o mesmo orfanato. Isso só acontecia uma vez em 100. Assim, vez que isso foi decidido, elas ficaram tão encantadas que chegaram ao ponto de se abraçar. Muitas coisas aconteceram depois que chegamos ao orfanato. Às vezes, meu pai bêbado vem e pede para que eu seja devolvida a ele. Também houve um caso na escola, pelo qual eu fui punida. Mas a Uni sempre conseguiu me ajudar a superar todas as coisas que apareciam em meu caminho. Imi e Soubin eram familiares uma com a outra. Elas lutaram contra a discriminação social com seus belos corpos. Mas houve um erro. Nós não ficaríamos para sempre no mesmo orfanato. A Uni só poderia ficar aqui por 2 anos. Então fizemos uma promessa. Assim que possível, faríamos o máximo de dinheiro possível para podermos viver juntas. Essa é a prova. Imi esticou a mão esquerda. Havia algo como um anel de cobre em seu dedo mindinho. Era cheio de defeitos. Como se não tivesse sido feito corretamente. Ao contrário das aparências. Taiyuki era bem versado no artesanato. E rapidamente notou o que era. Isso é um rolamento? Sim. A Uni conseguiu isso. Ela não queria ficar na escola. Então conseguiu um emprego o mais rápido possível. Foi aí que a Uni fez isso. Ela não tinha dinheiro para comprar um anel. Colocar um anel em seus dedos mindinhos indicava que tinha uma promessa a cumprir. Soubin obviamente estava repleta de desejo de viver com Imi. Longe do orfanato. O mais rápido possível. No entanto, também havia outro significado para o anel. De qualquer maneira. Você entende agora? Este é o símbolo de minha promessa com a Uni. Continuarei usando isso no dedo. Assim como prometemos. A Uni não fugiu. Tenho certeza de que foi recrutada por uma boa empresa e conseguiu um bom trabalho. Quando começar a ganhar muito dinheiro, ela voltará. Imi olhou para o anel no dedo mindinho esquerdo. Para ela, este anel dado por Soubin era mais precioso que um anel de ouro, que valeria centenas, milhares de vezes mais dinheiro. Taiyuki gemeu. Depois de ouvir a história de Imi, suas dúvidas mudaram. Soubin não fugiu. E estava envolvida no caso. O problema era que não estava exatamente claro de que forma estava envolvida. Taiyuki começou a organizar as coisas. Neste momento, 3 casos diferentes estão acontecendo ao mesmo tempo. Primeiro, o desaparecimento da famosa atriz Ryu Myung-va. Então, as meninas começaram a desaparecer. Como se estivessem seguindo seu exemplo.
O caso final era o assassinato com mutilação que Kang Suk foi investigar. Como essas coisas se relacionavam uma com a outra? Na verdade, este caso é muito complicado. No final, o assassino não foi pego. Taeyuki conhecia o futuro. Isso também significava que só sabia o que aconteceria no futuro. Ele não tinha nenhuma informação sobre o culpado por trás desse caso. Nesse momento, Taeyuki sorriu. Realmente, não é tudo a mesma coisa? Até agora, eu só me distraí. Taeyuki teria que achar a verdade de cada incidente com suas habilidades criminais e pessoais. Portanto, a recompensa seria enorme em comparação com qualquer outra que já havia obtido. De qualquer forma, Taeyuki precisaria de todo o seu conhecimento do futuro. Então, se lembrou de algo útil. A polícia de Gangdong não era responsável por esse caso? E o legista é? Em primeiro lugar, ele queria identificar as partes de corpos que já tinham sido encontradas. E talvez, Taeyuki colocou a melhor expressão possível e disse: Imi, você quer ir a um lugar onde Soubin pode estar? Do que você está falando? Não tenho certeza. Ninguém sabe se Soubin estará lá ou não. Então, eu queria verificar. Talvez neste mundo, você seja quem conhece ela melhor. E me olhou para Taeyuki com uma expressão confusa. Você quer que eu te ajude? Acho que sim. A maioria dos adultos tratava Imi como uma criança pobre. Mas ele pediu ajuda dela? Foi a primeira vez que isso aconteceu. Imi não achou ruim. Então concordou. Bem, eu posso ajudar. Já que você insiste. Havia uma necessidade de pagar pela ajuda. Taeyuki decidiu pagar uma refeição. Eu vou te pagar uma refeição deliciosa. Que tal hambúrguer? Costela. Taeyuki ficou sem palavras. Ele era um cidadão comum que comeu carne de porco apimentada e salada enquanto saía em um encontro com a flor do luar. Mais carne? No entanto, para resolver o caso, precisaria da ajuda de Imi. Ele se arrependeria. Mas não poderia fazer nada. Ok. As negociações estão finalizadas. Imi usou o que possuía surpreendentemente bem. Taeyuki adicionou uma última coisa. Ah. Certo. Talvez eu acabe fazendo algo ruim. Então mantenha tudo em segredo dos outros. Taeyuki mostrou um sorriso maléfico. Você é uma pessoa má. Kang-suk, que recebeu outra ligação do legista Park Min-soo. Não disse nada por um bom tempo. As pontas de seus dedos estavam tremendo ligeiramente. A tremedeira acabou se espalhando por todo o seu corpo. A condição de Kang-suk não estava normal. Ele estava como uma pessoa com febre ou pressão alta. Yun-ho perguntou enquanto tomava café ao lado de Kang-suk. Sunbai, você não recebeu apenas uma ligação do legista Park? Que informações novas ele passou? As identidades foram reveladas? Desculpe. Não quero nenhuma brincadeira. Podemos sentar um pouco? Sim. Entendido. Yun-ho assobiou e tirou um caderno, no qual estava anotando os detalhes do incidente. O arquivo não tinha título, já que ainda não tinham arrumado nenhum nome para o criminoso. Assim, quase 20 minutos se passará até Kang-suk se acalmar um pouco. Kang-suk abriu os lábios secos lentamente. Elas estão vivas. As vítimas? Sim.
Ele disse que estavam todas vivas. O que isso significa? Olhando para o estado dos membros. O médico legista disse que poderia ver por quanto tempo já estariam mortos. De fato, esse é o trabalho do legista. Mas esse incidente? Sim. Diga. Este caso. Cortando os braços e as pernas. Ele disse que as vítimas estavam vivas enquanto eram mutiladas. O rosto de Joe Yun-ho ficou inexpressivo. Eu vou cortar esse bastardo vivo. Cho Kang-suk gritou como uma fera ferida. Os braços e as pernas das bonecas foram cortados. O homem olhou para seu trabalho com satisfação. Era quase como observar uma obra de arte. Mas faltava algo. Hey! Por favor! Não me olhe com esses olhos. Não se preocupe. Eu lhe darei coisas ainda mais bonitas. Uma boneca estava olhando para o homem com uma mistura de medo e desprezo. O homem não suportou e arrancou os olhos da boneca fora. Os braços. As pernas e... Agora. Os olhos também devem sair. O homem riu. Ele estava pensando nos belos olhos de uma boneca que, por acaso, tinha já há algum tempo. Se quisesse, então conseguiria. O homem murmurou. Eu vou te dar os braços para me segurar fortemente. Pernas para correr em minha direção e olhos que só possam olhar para mim. A insanidade do homem enchia o quarto escuro. Ele não sabia quanto tempo ainda possuía. No entanto, se corresse, poderia terminar o trabalho antes do tempo acabar. O homem buscou outras peças para a boneca. Taiyuki tinha o telefone de Kang-suk. Era uma falsificação. Mas ele ainda conseguia ver o histórico de chamadas e o e-mail. Ele usou isso para descobrir claramente as pessoas que Kang-suk conhecia. Existiam muitas coisas que poderiam ser feitas com isso. Agora, vamos tentar pela primeira vez. Variação de voz foi usada. Pode imitar a voz de Cho Kang-suk. Taiyuki ligou para o legista. Park Min-soo. Com uma expressão satisfeita. Min-soo. Você está indo bem? Eu te disse a situação. Fazem 10 minutos que liguei relatando tudo. É óbvio que as vítimas ainda estavam vivas quando foram mutiladas. Você já esqueceu que eu disse isso? Haha. Desculpe. Na verdade, liguei porque quero pedir um favor. Qual? Eu tenho uma testemunha importante neste caso. Então quero mostrar os membros. Vou enviar ela para onde você está. Por favor. Hey! Isso é ilegal. É por isso que estou te pedindo. Será nosso segredo. 1. Park Min-soo hesitou um pouco antes de responder. Isso ajudará a resolver o caso? Claro. Entendo. Estou sozinho aqui. Então deixarei a testemunha entrar secretamente. Obrigado. Ah. Você sabe que isso é confidencial. Certo? Entendo. Não vou dizer nada a ninguém. Levarei isso para o meu túmulo. Então vou fingir que não sei nada sobre isso. Você fará o mesmo. De qualquer forma. Obrigado. Então, trabalhe duro. A ligação foi encerrada. Taiyuki riu. Park Min-soo parecia ter ficado surpreso diante de tal pedido de Cho Kang-suk. Então um disfarce. Não. Não há necessidade disso. Taiyuki ainda estava vestindo a fantasia de Rudolph da festa de Natal.
Bem, posso dizer que acabei de sair de um emprego de meio período. Taiyuki sabia que precisaria de Park Min-soo. Ele não se importava com coisas triviais. E uma vez que ficasse concentrado, apenas olharia para os cadáveres. Eu acho que só há gente estranha em torno do Yun. Taiyuki pegou um táxi e foi para o necrotério Gangdong. Claro. Imi estava junto. Ela saiu do carro e olhou para os arredores perplexa. A atmosfera era incomum. Onde é isso? Não é um hospital. Taiyuki coçou a parte de trás da cabeça. Imi. Você não quer encontrar Soubem? Não. Eu tenho que encontrar. A Oni não veio me pegar. Então tenho que encontrá-la. Então. Tenho certeza que Soubin está aqui. Está tudo bem? Embora Imi estivesse familiarizada com a violência, isso ainda era diferente da morte. É por isso que ela não sabia que o cheiro da morte assolava esse lugar. Como você sabe que a Oni está aqui? Ela foi sequestrada? Bem, talvez seja algo assim. Eles entraram por uma porta lateral do necrotério, onde alguém estava de pé, diante de uma porta com um cadeado. Era Park Min-soo, aquele que ele havia contatado anteriormente. Taiyuki tossiu algumas vezes e caminhou. O detetive Shokang Suk me enviou. Mesmo? Aigou. Uma criança, isso está certo? Park Min-soo olhou para Imi com olhos ansiosos. Ele não deu importância à roupa de Rudolph que Taiyuki estava usando. Imi balançou a cabeça vigorosamente. Eu não sou uma criança. Sou adulta. Entendo. Entendo. De qualquer forma, estou deixando vocês entrarem em segredo. Por favor, façam silêncio. Taiyuki e Imi entraram com Park Min-soo. O local onde tudo estava sendo mantido era o piso 1B. Eu vou prestar atenção nas entradas. Tirei tudo do formol. Então confira com atenção. Sim. Isso era para evitar que os membros apodrecessem. Uma vez que entraram, notaram que o local estava tão frio que poderia ser considerado um armazém de refrigeração. Havia uma mesa de autópsia de plástico no meio da sala. Pareciam braços de bonecas. Pernas estavam por cima deles. Bobonecas. Os olhos de Imi tremeram. As luzes fluorescentes no fundo de seus olhos piscaram. Como se ela estivesse morrendo. Infelizmente, não são bonecas. Quer olhar mais de perto? Imi concordou silenciosamente e se aproximou. Só então percebeu o que eram essas coisas. Corpos. Quieto. Alguém lá fora pode ouvir. Taiyuki colocou algumas luvas cirúrgicas que estavam ao lado da mesa e entregou um par para Imi também. Ela não disse nada e fez como Taiyuki, colocando as luvas. Agora, se confirmasse que nenhum dos braços ou pernas eram familiares, então o longo dia terminaria. Nesse momento, Imi de repente se sentou. Ela se manteve calma depois da confusão do começo. Então, havia encontrado algo de especial? Taiyuki engoliu em seco. Ele seguiu o olhar de Imi. Era uma mão com um pequeno corte sobre ela. Não era muito bonita. Estava suja de óleo. As unhas foram arrancadas. A única coisa em comum era que tinha um anel feio no dedo mindinho. Ela devia me buscar. Era uma promessa. O dedo mindinho. Imi se levantou do lugar em desespero. Ela caminhou na direção da mesa.
como se quisesse ter certeza de que não estava vendo errado. Suas pernas tremiam tanto que mal conseguia se manter de pé. Apesar disso, caminhou lentamente, passo por passo. De repente, uma mão familiar estava diante dos olhos de Amy. Depois de tocá-lo algumas vezes para confirmar, Amy a abraçou e caiu sobre a mesa. Ela começou a chorar enquanto segurava a mão suja contra o próprio rosto. O impacto fez com que o anel do dedo mindinho caísse no chão. Ele rolou sem que ninguém percebesse. Era quase como se estivesse falando: desculpe. Não consegui cumprir minha promessa. Taiyuki olhou para o teto. Ele perdeu o apetite. Amy estava atordoada e cansada. Taiyuki a levou para fora do necrotério. Ele se inclinou para Park Min-soo, que estava fumando um cigarro do lado de fora. Esse braço era claramente de Kim Soo-bin. Mas era apenas um braço. Ele a comparou com as outras partes. Não havia nenhum outro braço coberto com óleo. Assim como o braço esquerdo de Soo-bin. Park Min-soo disse claramente que a vítima ainda estava viva quando o braço foi arrancado. Existiam chances de ela ainda estar viva. Taiyuki tentou lembrar de tudo a respeito do caso do dollplay. No final, a identidade dos corpos mutilados não seria revelada. Mas agora, ele descobriu algo. O futuro mudaria com a intervenção do Deus do crime. Isso é apenas um. Mas já sei quem é o dono do braço. Agora posso fazer uma investigação. A única coisa que restava fazer era pegar o criminoso e descobrir a identidade dele. Taiyuki caminhou pela escuridão. Ele podia ouvir Amy respirando em suas costas. Viva! Obviamente. Viva! Eu irei resgatá-la. Kim Soo-bin ainda não está morta. Para Amy, que queria desesperadamente ser feliz, por causa da enorme recompensa, Taiyuki decidiu iniciar uma investigação completa.